E como já dizia o sábio filósofo Mortimer Adler, você não sabe ler. Analfabeto é seu c... Você que é, não? Graças a Deus eu aprendi a ler. Brincadeira, gente, o Mortimer Adler nunca disse isso. Mas, se você não leu esse livro aqui ainda, Como Ler Livros, o meu já tá bem velhinho, já tem até marcas aqui de velhice, você deve parar o que você está fazendo agora, parar esse livro que você está lendo agora e ler esse livro aqui, Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Oi, gente, eu sou o Victor e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal filosófico. E eu já falei várias vezes desse livro Como Ler Livros aqui nesse canal. Muitos dos vídeos que eu já não tenho mais no canal, porque eu deletei alguns deles. Mas já falei desse livro várias vezes aqui, vou falar dele de novo, porque a minha ideia agora é puxar uma lista de vídeos aí para falar de livros importantes que deveriam ser lidos por quaisquer pessoas. E o primeiro da lista é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Eu acho que, junto com A Vida Intelectual, do Serge Langes e muitos outros livros aí, iniciativos para a educação clássica, esse aqui merece um destaque e o lugar de primeiro livro a ser lido. Não porque seja o mais importante de todos, mas porque deve haver uma ordem na leitura. E aqui eu vou citar um outro autor que eu gosto bastante, que é o Hugo de São Vítor, né? O Hugo de São Vítor escreveu um livro chamado Didascalicon, lá na Idade Média, e tem uma citação nesse livro que eu posso citar de cabeça aqui, sem olhar no livro. E ele diz assim: a respeito da leitura, deve-se responder a 3 perguntas. O que ler, como ler e em que ordem ler. Tá? Então, o que ler é que livros valem a pena ser lidos e não valem a pena ser lidos. Como ler, quais são as técnicas que a gente aplica para fazer uma leitura eficiente e em que ordem ler, que livros devem ser lidos primeiro, devem ser lidos antes dos outros. E se a gente pode colocar aí um livro na ordem, né, de leitura acima de todos os outros, é esse livro aqui, Como Ler Livros. Essa edição aqui é da E. É um livro caro, já adianto, mas esse livro tem uma série de edições diferentes. Você encontra na internet também PDFs das edições antigas dele. E se vocês não são leitores monoglotas e falam inglês, vocês conseguem encontrar ele no original também na internet. É fácil de ler, não é um livro de difícil leitura, tá? É um livro bem tranquilo para ler. Mas eu coloco ele na primeira posição em termos de ordem de leitura. Por quê? Porque se você ler qualquer coisa antes de ler esse livro, você provavelmente está usando as técnicas erradas, não está conseguindo ler e extrair o máximo possível aí dos livros que você está lendo, tá? Então a ideia é o quê? Aprender as técnicas primeiro, as técnicas de leitura para você poder ler melhor, ler com mais aproveitamento, você fazer essas leituras e tirar o máximo, extrair o máximo possível dos livros que você lê. E o Mortimer Adler escreveu esse livro justamente com isso em mente, para os leitores que ainda estão nos níveis mais baixos de leitura ascenderem aos níveis superiores de leitura. E eu vou falar um pouquinho sobre esse livro hoje de forma bem breve, porque eu já falei sobre ele em várias outras situações, mas eu tenho ele aqui em mãos e o sumário dele me ajuda a ter uma ideia mais ou menos do que eu vou comentar aqui. A primeira coisa é, o Mortimer Adler escreve esse livro dizendo basicamente o seguinte: ele não diz isso né, com essas palavras, mas ele parte do princípio que você não sabe ler, né? Não sabe ler adequadamente, vamos dizer assim, né? Claro, você é um ser alfabetizado, provavelmente, né, sabe ler, mas nos níveis mais baixos. E ele distingue aí 4 níveis de leitura, né? O primeiro nível sendo o nível de leitura elementar, que é basicamente o que distingue uma pessoa alfabetizada de um analfabeto, tá? Então, o que faz você ser uma pessoa que é capaz de reconhecer os símbolos, os signos verbais e ler um texto é o que bota você no nível de leitura elementar, mas esse nível de leitura realmente não chega ao âmago, à profundidade da compreensão de um texto. Então, é por isso que ele vem com outros 3 níveis de leitura superiores a esse, ou então diferentes deles em algum grau, né? E o segundo nível de leitura que ele fala é o nível de leitura inspecional ou averiguativa em algumas traduções, né? Eu já li 2 edições desse livro e alguns chamam de um jeito ou de outro. Esse livro foi reescrito quase em uma série de edições. Então a versão que eu li antiga, a edição antiga que eu li e essa, elas são bem diferentes e tem coisas que tem em uma e não tem na outra. Então realmente são quase como um outro livro. O princípio é o mesmo, né? O centro da ideia ali é o mesmo, mas tem diferenças consideráveis ali entre os 2 livros. Entre as 2 edições, aliás, né? E a leitura inspecional, para que ela serve? Ela serve justamente para você ler um livro de forma mais rápida, para você inspecionar o que tem ali. É uma leitura mais rápida mesmo. E aqui é a única situação aqui que caberia uma leitura dinâmica, que o pessoal chama aí de técnica de leitura dinâmica.
Mas isso é uma coisa que vocês têm que meter na cabeça de vocês. Leitura dinâmica é furada. Leitura dinâmica é coisa de gente que não é estudioso. Leitura dinâmica engana as pessoas. Você não consegue ler um livro rápido e entender esse livro, né, profundamente, tá? Então isso é impossível. Isso é impossível. Se alguém você já viu, né? Provavelmente já devem ter visto por aí propagandas no YouTube, em outros sites, etc. No Instagram, divulgando leitura dinâmica, curso de leitura dinâmica. Você vai ler não sei quantas páginas por dia e vai entender tudo. Não vai. A velocidade da leitura compromete a compreensão. Então, é uma relação indireta de proporção aí. Quanto mais páginas você lê, menos você entende. Quanto menos páginas você lê, e mais, né, com mais atenção, mais você entende. Então, é uma relação de proporcionalidade inversa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Esse negócio de leitura dinâmica não é coisa de gente estudiosa séria, tá? Então, no nível de leitura inspecional, ele vale. Mas esse nível de leitura, ele serve para uma coisa muito específica, que é para você inspecionar um livro antes de ler esse livro. Então, você vai basicamente analisar se ele vale a pena ser lido ou não, em que momento você vai ler esse livro. E ele também vem a ser muito útil depois, no momento onde você for fazer uma leitura sintópica, porque nem sempre você vai ler um livro por inteiro. Às vezes você vai ler só uma parte que interessa desse livro, e aí para encontrar essa parte mais importante e menos importante, a leitura inspecional serve muito. E o terceiro nível de leitura é o nível realmente, propriamente dito, que esse livro trata mais durante a sua extensão, que é o nível de leitura analítica. Por que analítica? O que é análise, né? A gente aprende isso em matemática. Você pega o quê? Você pega um problema que é grande e você vai dividindo ele em partes, né? Assim como a gente resolve lá aquelas equações matemáticas que a gente aprende no primeiro grau, que você pega uma equação grande, né? E você vai dividindo ela em pequenas partes, vai resolvendo pouco a pouco. Isso é análise. Você quebrar um problema grande em pequenas partes, resolvendo ele aos poucos. E a leitura analítica nada mais é do que você fazer isso com um livro. Você divide ele em partes e você lê ele parte a parte, tendo em mente cada parte como se fosse uma coisa só, como se fosse um pequeno todo ali. E ele usa algumas analogias a respeito disso, né? Como se fosse uma catedral e cada parte da catedral, né, corresponde a uma coisa. E você tem que saber qual é a finalidade, qual, né, a função de cada uma dessas partes. Então, você tem que ser capaz de dividir esse livro em partes, entender quantas elas são. Às vezes não é tão explícito assim, o sumário às vezes não é preciso. E aí você tem que saber mais ou menos sobre o que cada parte daquele livro fala, né? A ideia é justamente essa. E não somente isso, essa leitura analítica, claro, ela foca em um livro unicamente, você está lendo um livro só, mas se você for ler mais de um livro a respeito de um mesmo tema, aí entra o quarto nível de leitura, que é o nível mais elevado, que é o nível de leitura sintópica. E o nível de leitura sintópica é o quê? Você não está lendo mais um livro especificamente, mas você está lendo a respeito ou em torno de um tema inteiro. O que você quer ver na janela? Não dá pra ver coisas legais na janela. O papai tá gravando um vídeo agora. Você fecha a porta e deixa o papai terminar, tá? Mas olha. Eu entendo, filho, mas o papai tá gravando um vídeo agora. Não dá. Ralou o joelho, né? Que tristeza. Bom, voltando aqui ao tema, nós estamos falando da leitura sintópica, que é o quê? Quando você lê em torno de um tema e não em torno de um livro somente, né? Então você pega um tema específico, às vezes você vai ler História do Brasil, e tem uma série de livros que falam sobre História do Brasil, vários autores, e você vai criar ali uma conversa mental entre todos esses livros e todos esses autores. Isso é uma leitura sintópica, então não é mais uma leitura de um livro unicamente, mas a leitura ao redor de um tema inteiro, vários livros, vários autores conversando entre si, né? É isso que o Mortimer Adler ensina como nível mais elevado de leitura, o quarto nível de leitura. E o ponto é, a maioria das pessoas ainda está presa ao primeiro nível de leitura, que é o nível de leitura elementar, né? A maioria das pessoas lê somente no nível elementar, elementarmente um livro. Não vai para uns níveis mais elevados, porque não aprende as técnicas corretas sobre como ler adequadamente, tá? Então esse livro realmente trata sobre isso, para ensinar a gente a extrair o máximo possível de um livro. E ele é denso, tá? É um livro extenso, é um livro de... Embora ele não seja tão difícil de entender, ó, essa versão aqui tem mais de 400 páginas. Então é um livro que vai tirar um bom tempo da sua vida. Aí você vai ter que gastar pelo menos aí umas 2 semanas, né? Um mesinho para poder ler esse livro bem, entender ele direitinho. E a partir daqui a sua vida vai mudar. Isso eu garanto para você. Você vai conseguir ler livros com muito mais aproveitamento,
vai conseguir entender e extrair o máximo dos livros que você lê. É claro, não é só isso que ele fala aqui nesse livro, ele fala sobre um monte de outras coisas. Ele trata, por exemplo, sobre a questão das anotações. Como é que você faz anotações quando você lê um livro? Isso é muito importante. Ele fala dos 3 tipos de notas que você toma, né? É muito importante isso. Uma outra questão que ele fala é sobre quando você lê um livro e pretende criticar esse livro. E é uma coisa que a maioria das pessoas faz e a gente tem uma dificuldade tremenda em fazer. A gente que estuda filosofia precisa treinar essa técnica de ler um livro sem criticar ele de primeiro, né, num primeiro momento. Então você faz uma abstenção, como se fosse uma suspensão de crítica ali, e você toma tudo que o autor está falando como se fosse verdade mesmo. Você só vai criticar depois, mais pra frente, talvez numa segunda leitura desse livro. Então você não começa criticando, concordando ou discordando do autor, né? Basicamente você lê e absorve tudo que ele tem para te passar. Mais pra frente você vai realmente estabelecer ali alguma crítica a respeito desse livro. A maioria das pessoas, na verdade, gosta de ler o livro já criticando desde o começo, mas não é a melhor forma. Você tem que primeiro absorver tudo que o livro tem para te passar. Depois você vai construir uma crítica quando tiver terminado a leitura, né? Ele ensina também a gente a como dividir ali, classificar um livro como leitura de ficção ou não ficção, né? Imaginativa, especulativa, os diferentes tipos de leitura que a gente vai ter, leitura que é mais filosófica e formativa, outras que são mais informativas, que você lê para adquirir informação, como uma leitura de jornal mesmo. E ele mostra que tem tipos diferentes, modos diferentes de você ler diferentes tipos de livros. Por exemplo, você não vai ler uma biografia da mesma forma que você lê uma notícia de jornal. Você não vai ler um livro de filosofia formativo da mesma forma que você lê O Senhor dos Anéis, por exemplo, um livro de ficção, né? Então, tem formas, jeitos, técnicas diferentes para cada um dos tipos de livros que você lê. E no final, como se não bastasse, tem uma lista aqui, né? Uma das apêndices do livro, com uma lista de leituras, né? De livros que são recomendados aqui para você ler. Então, é realmente interessantíssimo se você pegar e ler, dar uma olhada em toda essa lista de livros aqui. Eu não sei se eu li todos dessa lista, não, acho que não. Mas tem muito livro aqui que eu já li nessa lista, tá? É interessante você pegar como uma referência, né? Mas como o próprio Mortimer Adler diz, essa é a parte mais legal do processo de formação da gente, a gente mesmo montar essa lista com os livros que nos interessam de forma pessoal, né? Aqueles livros que você gostaria de ler, aquelas questões que você gostaria de entender melhor. Então não deixar ninguém construir essa lista pra você. Você pode pegar sugestões, eu dou sugestões, esse livro dá sugestões, mas é uma sugestão, você não precisa seguir exatamente, né, religiosamente à risca ali, tá? E é claro, esse não é o único autor que fala sobre como ler livros e sobre técnicas de leitura. O próprio Padre Sertilanges, que eu vou falar mais, né, pra frente aqui em algum vídeo a respeito do livro dele, no livro A Vida Intelectual, ele dá também ali um pequeno manualzinho de como você lê, dá algumas técnicas, é muito bom, complementa esse livro, os dois juntos ali criam uma coisa única. E também o Didascália com o Hugo de São Vítor também tem uma parte inteira dedicada sobre leitura, como eu falei agora, pouco aí, talvez no começo do vídeo, a respeito do que ele fala também sobre leitura, e também tem técnicas, tem um pouco sobre como ler, todos esses livros falam um pouco sobre isso. Então, se você pega esses 3, você já tem ali uma leitura sintópica que você pode fazer em torno dessa questão de como ler livros, né? Então, não só o Mortimer Adler, mas esses outros autores todos também se complementam, tá? E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, a nossa conversa não acaba aqui, ela continua nos comentários, onde eu vou responder as perguntas de vocês, os comentários de vocês, quero também sugestões, né, para os próximos vídeos. O meu primeiro pensamento com esse canal, retomando ele, é falar sobre livros, leitura, vida de estudos, filosofia, o que eu sempre gostei de falar aqui nesse canal mesmo. Porém, tem outros temas que eu gostaria de tratar, comentar, notícias e situações que acontecem aí no nosso Brasilzão e no mundo afora também. E eu gostaria que vocês deixassem os comentários e as sugestões de vocês para que eu pudesse continuar a produzir conteúdo para esse canal aqui e trazer talvez um pouco mais de contribuição filosófica e intelectual para esse país nosso que tanto sofre com o QI médio 83. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.